Não sei se vocês estão com tanta disposição de ouvir fala ainda, tá certo? Mas eu vou tentar ser breve. Obrigado, meu filho. Inicio essa reflexão porque fui chamado para falar sobre a importância do esporte pelo companheiro, colega Adriano, a quem eu peço uma salva de palmas. Adriano é meu colega há muito tempo, de UES, só não foi meu aluno nem me orientando, mas participei da banca dele para entrar na UES. E antes de adentrarmos nessa conversa, nessa fala, queria dizer aos senhores que gostaria de parabenizar a todos que estão aqui. Parabenizar mesmo. Uma salva de palmas para vocês. Porque só as nossas falas aqui não nos robustece de muita energia. O convite que recebi é para uma discussão sobre o esporte e a sua importância. E todos que estão aqui sabem que o esporte precisa de recursos, de financiamento, de projetos, de pessoas que queiram levar adiante a proposta do esporte. E eu vou falando e vou fazendo algumas indagações. Será que as bolsas esportivas nos atendem? Será que somente areninhas resolvem? Eu fico questionando. Nós temos as unidades do SUS nos bairros e nos municípios. Por que outros centros olímpicos, como tem o CFO, não estão reproduzidos? Imaginem, por que outros CFO não estão reproduzidos? E um detalhe, para quem não sabe aqui, o CFO, o Dionísio é testemunho, o professor Dionísio, no governo Lúcio Alcântara, constituiu uma comissão para elaborar o projeto do CFO. E eu fui o coordenador dessa comissão, que não realizou-se do governo do Lúcio, mas o CID tocou o barco para frente e conseguiu implantar o projeto. Esse projeto está na minha casa, passado em cartório, bem bonitinho, com toda a estrutura, inclusive a parte arquitetônica, que depois uma empresa assumiu a engenharia, e nós fizemos todo. Falso ou verdadeiro, Teto? Verdade. O professor Dionísio fez parte do grupo, assim como outros. Então eu fico muito feliz que o CFO hoje tem o Adriano, porque quando foi construído, de início, pensou-se que aquilo era um monstro, era uma coisa que não funcionava. E Adriano, para funcionar aquilo ali, tem que ter um cabo com muito sangue no olho para tocar aquilo ali, porque são estruturas caríssimas. E eu falo isso porque fui um dos idealizadores do projeto. São estruturas belíssimas, mas só as estruturas não garantem o esporte, Adriano. É preciso ter dinheiro. Dinheiro para manter. Dinheiro para professores. Dinheiro para pagar monitores. Dinheiro para incentivar projetos. Dinheiro para ter bolsa. E só essa minha fala aqui gritando, pensando que estou abafando, também não resolve. É preciso que nós todos assumamos a consciência política e não a política sectária, separada, mas a política coletiva. Esse encontro tem um momento. Esse é o primeiro. Mas eu disse para o Adriano e estou dizendo a vocês aqui. Se não tiver outros, esse encontro aqui também não serve de nada. Nós temos que desdobrar esse encontro. Discutir acessibilidade. Discutir o projeto de bolsa. Discutir o projeto de reprodução do núcleo CFO. Eu vejo assim, rapaz, se construi o hospital de Iguatu, o hospital de Sobral, o hospital dos Inham, o hospital não sei de onde, do Crato. Sim, por que não tem outro CFO? Só tem que ter um, por que tem que ser um? Por que não pode ter outras unidades? Parece que vocês estão ficando tristes com a minha fala, me desculpe, viu? Me desculpe. Como eu fui um dos idealizadores do primeiro, eu fico imaginando que podia ter 100 no estado do Ceará. Falso ou verdadeiro, Dionísio? Só o Dionísio está me apoiando. E a Ângela, obrigado, viu? Tá certo. Não se preocupe não, que eu não vou me candidatar, não. Para mim, esporte é formação. Vocês disseram muito bem, esporte é formação. O esporte, nos dias atuais, é mais que necessário. Só no Ceará nós temos uma população carcerária de mais de 36 mil jovens condenados. Condenados. Os que não estão enjaulados estão com aquela pulseira chamada tornozeleira. A estatística diz que desses condenados,
28% é formado por jovens. Jovens que poderiam estar na escola, praticando esporte, tendo orientação, e inclusive até dentro do presídio uma política de ressocialização com mais evidência. No próprio esporte. Meus senhores, o esporte não é nem um salvador da pátria. A gente fica falando, o esporte é bom para a saúde, esporte. Sim, é bom, mas só isso. Mas isso, sem dinheiro, não tem esporte. Sem grana, não tem esporte. Sem grana, não tem nem CFO. Me perdoe. Eu, Francelino, para quem não sabe, sou atleta de judô. Fui campeão cearense infantil, juvenil, adulto. 2 vezes campeão norte-nordeste, campeão brasileiro universitário. Olha bem, agora estou lascado. E pratiquei esporte numa época que para viajar eu tinha que pagar a passagem. Eu pergunto, mudou? Não! Por falta de políticas de vergonha para o esporte. Porque o nosso discurso é mascarado. E é uma pena que nós estamos fazendo isso aqui na época de eleição. Isso aqui é para acontecer em outras épocas, que não seja véspera de eleição. Pensem nisso. E até depois. Penso também, não fiquem com raiva de mim não, por favor. Não me mande embora não, por favor. Que eu não vou não. Por isso, diga aos senhores, hoje, o que eu tenho na vida eu devo ao esporte. Terminei 3 faculdades, uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado, um doutorado e um pós-doutorado fora do país. Sou professor da UFC, concursado, professor da UES, concursado, e depois de aposentado, fiz concurso para o IFCE. Graças ao esporte. Uma salva de palmas para mim. Professor, você é muito boçal. Sou preto, feio, barrigudo, careca, oriundo de favela, filho de soldado de polícia e de uma costureira. Mas falo com muito orgulho. Por essa condição econômica, se não fosse o esporte, eu não estaria nem aqui. O esporte meu é judô. É judô. Inclusive dei aula de judô quando tinha um colégio, talvez alguém, os mais novos nem saibam, os mais idosos sabem, Colégio Júlia Jorge da Senec. Colégio Júlia faz tempo, né? Não podemos perder de vista que a prática do esporte está em consonância com o sistema político. Também não adianta pensar em esporte sem escola. O que adianta investir no esporte e fracassar na escola? Nós temos que ter uma política concomitante, inclusive com a prática esportiva e a expansão do ensino secundário, ensino colegial, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Peço que conheçam a plataforma Ceará 2050 e Fortaleza 2040. Peço que conheçam, porque ali já tem algumas diretrizes, que inclusive algumas eu também colaborei. O que a gente deve expandir, quais são os indicadores, quais são as linhas de manutenção, as linhas de expansão, a propagação, a questão da acessibilidade, a questão da inclusão, a questão das bolsas, a questão do financiamento, a questão do envolvimento da rede bancária. É perigoso falar nisso agora. A questão da estruturação do Estado com a estrutura de secretário, como é que deve ser isso? O esporte tem direito realmente ao seu ministério de vergonha, de verdade, e não uma máscara como uma secretaria de esporte. Porque quando você tem o ministério, você tem o financiamento próprio para ele, e você tem as linhas de recurso e financiamento para ele dentro do orçamento e dentro da estrutura orçamentária da União e do Estado. Eu teria outros pontos aqui, mas não vou encher o saco de vocês não. Vou parar pela metade. Obrigado. Sensacional. Pessoal, o Salmito, ele